Galera, turma, estudando para concurso público da Unesp. Bem legal. Vamos lá então. Estudando o Regimento Geral da Unesp, cobrado lá na prova objetiva. Legislação Unesp, aqui no site oficial portal da Unesp, encontramos o Regimento Geral. Aqui está. E neste vídeo, vou ler com você principais pontos deste documento, até para você entender como estudar o Regimento Geral da Unesp com 176 artigos. Mas, já começando dizendo, são 176 mesmo, Fábio? Não, você observa no documento, olha só, título 1, título 2, capítulo 1, capítulo... E aí você vê artigo 1º, 2º, 3º, 4º, parágrafo único do artigo 5º, 6º, 7º, nada de redação. Por quê? Muito provavelmente, revogados esses artigos ou parágrafos, incisos. Então, vamos estudar o que está aqui contido. E você vê, é a versão consolidada, o Regimento Geral, atualizado até 7 de julho de 2025. Que dia é hoje, Fábio? 15 de dezembro de 2025. Manhãzinha, segunda-feira, gravando aqui para vocês. Então, vamos lá. Você percebe também que, muito inteligentemente, o regimento, ele é assim composto. Começa pelos órgãos colegiados. Você vê o Conselho Universitário, logo a seguir, quem vem? Também outro órgão, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tá ok. Mas depois você vê uma figura executiva, a reitoria. Então, primeiro você vê o, digamos, legislativo, o Conselho Universitário, também o CEP. Depois você vê a figura executiva. Na sequência, você vê na seção 2ª, quando fala de unidade universitária, que é uma faculdade da Unesp, que é um instituto da Unesp. Então, lá na unidade universitária, existe aquele legislativo, digamos assim, é a congregação. Então, na faculdade tem a congregação legislativo, e quem é o executivo de uma faculdade, instituto, que são unidades universitárias da Unesp? É a diretoria. Quando falamos de departamentos, primeiramente vai falar do conselho do departamento. É um colegiado, grupo de pessoas. Depois do conselho do departamento, aí sim fala do chefe do departamento, a figura executiva. E assim por diante, existe aqui a seção 4ª, que fala de autarquias vinculadas, já caiu em prova. Então, como vai ser a leitura aqui neste vídeo? O que a banca VUNESP já cobrou em provas anteriores. Isso é bem legal, guarde, artigo 9º, recentemente alterado. Olha aqui, em 2021, a partir de 7 de maio de 2025, você vê que o artigo 9º, tem esse 9 aqui, tem essa redação agora, tá ok? E aí seguimos os estudos, você vê que no comecinho, falando do importante Conselho Universitário, órgão colegiado máximo da Unesp como um todo, a universidade no estado de São Paulo inteiro. Olha aqui, quais as competências? E cai bastante em prova, galera. Então, aqui no regimento, você vê que são poucas as atribuições, competências do Conselho Universitário, porque a maioria delas estão lá no Estatuto da Unesp. É outra legislação. E sobre o Conselho Universitário, imagine uma questão assim. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, compete, 2 pontos. A, congregação. B, Conselho do Departamento. C, Comissão Permanente de Avaliação. D, Conselho Universitário. É claro que é o CO, Conselho Universitário. E você vai estudando o regimento, sabe que precisa saber de siglas. CO, Conselho Universitário. CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Falei da Comissão Permanente de Avaliação, CPA. E CEP, galera, quantas vezes cobrado? Sobre o CEP, muitas vezes cobrado em provas anteriores. Estava lá, na prova, de acordo com o regimento, baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro da Unesp e daqueles provenientes de outras instituições que não são a Unesp. E aí, competência do CEP, também baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula, compete a, 2 pontos, congregação, B, CO, C, CPA, D,
CEP. É D, CEP. Beleza? Então você vê, falei para vocês, Conselho Universitário, primeiramente ia falar, depois a reitoria. Isso na Unesp inteira. O reitor é a figura executiva mais importante de toda a Unesp. Órgão executivo da administração central. Quem é? É a reitoria. Acredita que caiu em prova anterior? De acordo com o regimento, o órgão executivo da administração central da Unesp é, 2 pontos, A, diretoria, B, CEP, C. Tá entendendo, galera? E a resposta era a reitoria. Então, muito do regimento geral da Unesp fala de competências. O que compete a quem compete o quê? O que eu apelidei de questões cara crachá. Fala da CPA, fala da AUIN. Aqui no canal existe uma playlist em que eu explico, em alguns vídeos, simplificadamente o regimento geral da Unesp, para otimizar os seus estudos, para estudar com assertividade. Inclusive um vídeo em que eu falo como estudar sobre CPA e AUIN. Veja nos cards. Então, porque é o primeiro vídeo, e para ficar como aperitivo, o que você achou dessa experiência de, comigo, ler aqui o regimento geral da Unesp? São muitas as informações. O melhor dos mundos. Ah, decorou, beleza. Mas será que resolveria aquelas questões de situação hipotética? Historinha, estudo de caso, fala da Maria, fala do José, e aí pede no enunciado para marcar a alternativa em conformidade com o regimento geral da Unesp. Aqui no canal, inclusive, existe playlist resolvendo as questões, situação, problema, estudo de caso. Veja aqui, ó. Depois você verifique. Não basta também só decorar o regimento. Se decorar, opa, mais de meio caminho andado. Mas é bem legal o estudo do regimento geral. Aqui no canal existem 7 playlists. Algumas estarão lá nas telas finais. Vou deixar lá 3 playlists. E também este regimento geral da Unesp, atualizado até 7 de julho. E aí você ouve enquanto realiza outras atividades. Está caminhando de fone de ouvido, lavando louça, tomando banho, preparando-se para dormir. Ao acordar, vai ouvir Regimento Geral da Unesp. Pela repetição, perseverança, você assimila o conteúdo. São bastantes conhecimentos aqui inseridos. E, se você gostou, deixe um like e escreva nos comentários. Fábio, vamos ler o Regimento Geral da Unesp? E o vídeo, claro, ficará muito prolongado. Mas, pelo menos, vamos passar por 70, 80% do documento e falando. Isso aqui já foi cobrado, aquilo lá não foi, pode ser que cobre. Olha só, isso foi cobrado, é verdade. Agora não é força de expressão. Você sabia? Sobre o que o candidato precisa apresentar no ato de inscrição de concursos. De que trata o artigo anterior? Como assim, Fábio? Esse é o 105, o anterior é o 104 e fala de concursos para os cargos de professor assistente e professor titular. Aliás, você sabe a diferença entre cargo de professor e função de professor? Sabe ou não sabe? Aqui nos cards você também vai ver um vídeo em que explico o que é função e o que é cargo. E mais que isso, qual o cargo inicial da carreira docente na Unesp? E qual é o cargo final da carreira docente na Unesp? Tá vendo que legal? Então escreva nos comentários. Fábio, grave o vídeo lendo comigo o Regimento Geral da Unesp, aqueles artigos já cobrados, aquelas redações que já estiveram em provas anteriores. E aí, legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Vamos lá, rumo até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! E eu me esqueci, né, de começar assim o vídeo. Fala, galera! Fala, turma! Até mais ver.